Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e também Jesus é a vida. E ninguém vai até Deus a não ser por Ele. Aleluia! Não existe outro caminho que nos leve até Deus e a salvação. Não existe outro caminho. Qualquer outro caminho que o homem pegue, tentando chegar até Deus, se não for por Jesus Cristo, acabará em perdição. Pois Jesus nos diz, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus nos fala que Ele é o caminho. Jesus nos fala que Ele é o caminho a ser seguido. Jesus não fala que o caminho a ser seguido é uma religião, é uma placa de igreja. Mas Jesus nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Mas qual é essa verdade, pregador? Jesus é a verdade que o mundo não conhece. Jesus é a verdade que as Escrituras testificam, que o próprio Deus testifica, que os discípulos testificam, que Jesus Cristo é a única verdade. Sabemos que o homem tem muitas verdades, mas Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida, e todo homem precisa conhecer essa verdade, porque a Bíblia nos diz que o homem natural, enquanto ele não conhece essa verdade que Jesus nos diz, a verdade da palavra de Deus, ele está preso em seus pecados. Então é preciso eu e você ser liberto e conhecer essa verdade que Jesus nos diz. Porque enquanto estamos presos em nossos pecados, não conhecemos a Deus. Às vezes um e outro pode dizer que conhece a Deus. As Escrituras nos dizem que enquanto o homem não reconhecer o senhorio de Cristo e se arrepender dos seus pecados e confessá-lo e tê-lo como centro da sua vida, ele não conhece a Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Precisamos conhecer a Deus, porque Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Se quisermos conhecer como é Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, temos que conhecer a Jesus. Porque o homem, enquanto não conhece Jesus Cristo, verdadeiramente, ele não conhece a Deus. Pois Jesus Cristo, Ele revela
ao Pai na sua pessoa. Jesus, Ele é a verdade. A verdade que muitos não conhecem. Não há outra verdade das Escrituras além de Jesus Cristo. Não há. Se quisermos conhecer a Deus e ter a salvação eterna, só por meio de Jesus Cristo. E eu aqui não prego religião. Eu não prego religião. Porque religião tem muitas e não salva ninguém. Mas o que salva é o homem arrependido e reconhecer que Jesus Cristo morreu por mim e por você numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia e está à direita do Pai, como mediador, como intercessor único de todos aqueles que se voltam a Deus pela fé em Jesus Cristo. Não há outro intercessor. Não há homem nenhum que pode interceder por você e por mim. Somente Jesus Cristo. Deus deixou com autoridade suprema, como intercessor entre o homem e Deus. A religião não pode interceder por você. Maria não pode interceder por você. O padre também não. O pastor também não pode interceder por você. Mas quem pode interceder por mim diante de Deus? Somente Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! É por isso que a Bíblia nos diz que enquanto o homem verdadeiramente não conhece as Escrituras de Deus, ele não é liberto. Se queremos ser libertos, temos que ouvir a voz do Senhor. Temos que ouvir a voz das Escrituras. Porque as Escrituras, o próprio Deus, nos diz e nos encaminha a salvação eterna. E quantos são os que estão apegados nas religiões? Quantos? Quantos estão apegados ao homem, achando que a religião e o homem podem salvar alguém? É momento de eu e você refletir diante da palavra de Deus. Se quisermos ser salvos somente por Jesus Cristo, ninguém mais fora de Jesus Cristo poderá livrar a minha e a sua alma do inferno. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho que passa a mão naqueles que estão no pecado. É o Evangelho que nos traz confronto contra o nosso eu, contra as nossas ações erradas, contra o nosso ego, contra os nossos desejos carnais. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus não te apresenta e também não me apresenta uma placa de religião para você seguir. Jesus te apresenta o caminho do céu, o caminho que te leva a Deus. Mas o homem com segundos interesses, ele te apresenta uma placa, ele te apresenta uma religião para você seguir.
Mas ele não te apresenta que você tem que deixar o pecado e se converter diante de Deus para ser salvo. Só Jesus Cristo tem salvação para a minha alma e para a sua alma. Jesus nos diz que Ele é o caminho. Não existe outro caminho a ser seguido. Ou é o caminho de Jesus que leva a Deus e a salvação, ou é o caminho do mundo. Não tem outro caminho. Ou servimos a Deus por meio de Cristo, ou servimos ao mundo. Pode ser para muitos uma palavra dura, mas traz conserto, traz mudança. Quando eu a ouço e as ponho em prática, através do arrependimento. Jesus é a verdade. Jesus nos revela o Pai na sua pessoa. De nada vai adiantar eu e você passar a semana, todo dia, dentro de um templo, se eu não pegar um compromisso verdadeiro com a palavra, com Jesus, por meio da fé. Porque quem pega um compromisso com Jesus, por meio da fé e da sua palavra, deixa o pecado, deixa a vida, os prazeres carnais. Jesus é o Salvador. Só Jesus salva. Não tem outro. Não tem outro. Ainda que o homem venha zombar da palavra de Deus, mal sabe ele o que lhe aguarda diante do juízo final. Existem, sim, hoje muitos sábios perante os entendimentos naturais. Se quiser conhecer Deus, se quiser conhecer Cristo, tem que se arrepender e se converter, ter um novo nascimento. Porque sem o novo nascimento, através do arrependimento, não conseguiremos enxergar o reino de Deus. Aleluia! É necessário se arrepender e se converter dos maus caminhos, das más ações. Sem arrependimento verdadeiro, ninguém chegará a Deus. Porque muitos dizem ter Deus, mas não receberam Filho. As Escrituras nos orientam, tudo em sua palavra. O próprio Senhor Jesus nos diz que o homem perece por falta de conhecimento na sua palavra. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra. Se convertam. Se arrependam e tenham um novo nascimento. Jesus é o caminho. A religião não é o caminho. Jesus não apresenta nem para mim, muito menos para você, uma religião. O homem te apresenta a religião. É por isso que hoje no nosso meio existem muitos e muitos religiosos que fazem muito pela placa de uma denominação, mas muito pouco para o reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a trabalhar para o reino de Deus. Enquanto o homem, através de uma placa de uma denominação, ensina a trabalhar por uma placa de igreja. Amém? Esse é o Evangelho de Cristo.
Um evangelho que vai de encontro o nosso eu. Ainda que muitos zombem, ainda que muitos rejeitam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus Cristo salva. Religião nenhuma salva. Placa de denominação também não salva. E nem leva até Deus. Mas o que leva eu e você diante de Deus é só por meio de Jesus Cristo, através da fé. Quando eu me arrependo, quando eu tomo conhecimento das Escrituras, eu tomo conhecimento da palavra de Deus e me arrependo, entendendo a palavra, e eu procuro viver uma vida com Cristo por meio da fé, mediante a sua palavra.